Você já teve dificuldade sobre como orar? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos estudar a parábola do publicano e do fariseu. Todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui hoje está disponível no nosso guia de estudo das parábolas e eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Essa parábola ela fala sobre dois grupos pertencentes àquela época, os fariseus e os publicanos. Os fariseus eram o grupo religioso daquela época. Eles cumpriam a lei à risca e eles faziam até coisas além do que a lei exigia. E eles se gabavam por isso. E por conta de todas essas coisas, eles acabavam se achando superiores às demais pessoas da sociedade. Já os publicanos eram um grupo de judeus que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos próprios judeus. Além disso, a fama deles dizia que eles cobravam valores de impostos superiores ao que deveriam ser cobrados, ou seja, eles recebiam ali uma certa propina, eles eram corruptos. Então, eles eram muito mal vistos pela sociedade daquela época. No início do texto, antes de contar a parábola específica, Lucas, ele fala a respeito de quem ouvia aquelas parábolas. E ele fala que era um grupo de pessoas que confiavam a salvação em si mesmos, ou seja, achavam que as suas boas obras eram capazes de salvá-las. E se consideravam justas, ou seja, por conta das boas obras delas, elas já eram justificadas diante de Deus, não tinham pecados mais. E aí essa parábola faz menção a esses dois homens, o fariseu, que fazia parte do grupo dos religiosos, e o publicano, que era um cobrador de impostos. Naquele tempo, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios para que houvesse o perdão dos pecados. Quando o sacrifício não fosse consumado, as pessoas não tinham livre acesso a Deus. Então elas ficavam no templo esperando que o sacerdote fizesse o sacrifício para que então eles tivessem acesso a Deus e pudessem começar a orar. E na parábola tinha acontecido aquilo, tanto o publicano quanto o fariseu estavam no templo e esperando ali o sacrifício do cordeiro para que eles pudessem começar a orar e falar com o Senhor. Quando chega o momento da oração, o fariseu ele se coloca de pé e começa a falar com Deus em alta voz, para todo mundo ouvir. Ele se gaba não só de cumprir a lei, mas de exceder aquilo que a lei pedia que eles fizessem. É como se ele estivesse falando para Deus que ele tinha uma obediência mais do que perfeita em relação à religião dele. O jejum, por exemplo, tinha que ser feito uma vez, mas ele se gaba na parábola que ele jejuava 2 vezes por semana. O dízimo também deveria ser pago pelo vinho, cereais, óleo e mel, mas ele pagava dízimo de tudo. Então a oração dele ali, ele mostrando para o Senhor o quão santo, o quão puro, o quão bom ele estava sendo. Por outro lado, o publicano ele também não se mistura, ele fica lá no fundo, ele começa a chorar e bate no peito. No Oriente Médio, esse gesto de bater no peito é um gesto que representa muita tristeza, muita angústia. E ele bate no peito e começa a pedir perdão a Deus porque ele era pecador. Ele usa um termo pedindo a Deus que aquele sacrifício que ele tinha acabado de ver alcançasse a vida dele. Então ele tinha acabado de assistir o ritual de purificação e ele está falando para Deus, Deus, por favor, que esse sacrifício me alcance, que eu seja purificado dos meus pecados. E Jesus termina a parábola dizendo que quem recebeu o perdão foi o publicano e não o fariseu. O que Jesus estava dizendo é que o que Deus espera de nós são orações sinceras, que a gente se apresente para Ele como nós realmente somos, sem medo de pedir perdão, para que então o sacrifício de Cristo nos alcance.